Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo mais um episódio da nossa série Começando na Unity. E como vocês se lembram no episódio anterior, nós aprendemos como criar um projeto na Unity. Então, nesse episódio aqui estaremos aprendendo como é que funciona a interface dela. Pois como podemos ver, a gente cria o projeto, a Unity abre essa tela, simplesmente assustadora porque tem um trilhão de coisa aparecendo aqui e a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, vamos no passo a passo aqui, galera, para nessa aula entender direitinho para que serve, né, e o que são cada uma dessas abas. Mas antes de fazer isso, se a sua Unity não estiver aparecendo desse jeito, né, com cada aba estando nesse lugar, é bem simples de resolver. Tudo que temos de fazer é vir aqui em cima, ó, clicar em Window, logo em seguida em Layouts e por fim, aqui na opçãozinha Default. Com isso a Unity já dá aquela recarregada e beleza, agora já estamos com a Unity mostrando a mesma interface. Então vamos agora entender como é que ela funciona. Aqui logo de cara, galera, temos no centro da tela o que acredito eu que seja a aba mais importante de todas, né? Pois, como vocês podem ver, ela ocupa um grande espaço aqui na nossa tela. E no caso, essa aba gigantesca aqui se chama Scene. Tanto é que a gente consegue ver o nome dela aqui em cima, ó. Estamos na aba chamada Scene. E no caso, galera, a aba Scene é muito importante, pois é através dela que nós montamos o nosso jogo inteiro. Literalmente, é na aba Scene que a gente posiciona os nossos personagens, os nossos inimigos, moedas, obstáculos, cenário, luz e tudo mais. Ou seja, a fase inteira do seu jogo você monta aqui na aba Scene. Tanto é que a gente consegue ver que ela é gigantesca. Ela é basicamente infinita, a gente pode tirar zoom dela que ela nunca vai acabar. Pois é justamente nela que a gente monta a nossa fase, né? Então a gente pode começar a montar a nossa fase aqui e vai indo, até literalmente ter uma fase infinita. Então é aqui na aba Scene que nós montamos a nossa fase. E no caso, vamos aproveitar que a gente está falando da aba Scene e vamos ver como é que a gente faz para mexer nela. Pois se a aba Scene abrir desse jeito, a gente consegue de fato montar uma fase aqui. Mas como é que a gente faz para ir para o lado ou tirar o zoom para conseguir montar mais fase? Muito simples. Para movimentar a nossa aba Scene para o lado, a gente pode fazer isso de dois jeitos. O primeiro jeito é vindo aqui no canto superior esquerdo e clicando nessa ferramenta aqui de mãozinha. E com ela, a gente vem aqui na aba Scene e pressionando o botão esquerdo do mouse, ó, sempre que a gente movimenta ele, a gente consegue mover a nossa aba Scene, tanto para cima quanto para baixo, quanto para a esquerda quanto para a direita. Então a gente pode selecionar a ferramenta da mãozinha e movimentar a aba Scene. Desse jeito a gente consegue ir para os lados numa boa. Mas tem um segundo jeito de fazer isso, que é o jeito que eu uso e que eu recomendo, que no caso é simplesmente apertar o botão do meio no mouse, que é essa bolinha de rolagem. Porque desse jeito você pode estar com qualquer outra ferramenta selecionada. E aí, ó, sempre que a gente aperta o botão do meio do mouse, aí a gente já troca automaticamente para a ferramenta da mãozinha. E sempre que a gente solta ele, a Unity sai dessa ferramenta. Então a gente pode estar, por exemplo, montando a nossa fase aqui com a ferramenta de mover. A gente quer ir para o lado, a gente simplesmente aperta o botão do meio do mouse, movimenta nosso mouse, continua trabalhando, aperta o botão do meio do mouse, movimenta ele e volta a trabalhar. Então, esse é o jeito que eu recomendo, né? Se você quiser vir com a ferramenta da mãozinha tranquilamente, mas eu recomendo ir com o botão do meio do mouse. Então, é assim que a gente movimenta de um lado para o outro. E agora vamos aprender a dar e tirar zoom. Já que, como podemos ver, a gente está relativamente perto, né, da nossa câmera. Mas se a gente quiser montar uma fase um pouquinho maior, e a gente tem que tirar um pouco do zoom, né, para ver como ela está ficando. Para fazer isso é bem simples. A gente pode ir com o jeito clássico, né, que é rolando a bolinha do meio do mouse. Você rola para cima, dá zoom. Você rola para baixo, tira o zoom. Ou pode fazer como eu faço aqui, que é apertando a tecla Alt do teclado. Aí você aperta o botão direito do mouse. Com isso você consegue, movimentando o seu mouse, você consegue dar e tirar zoom. Então você aperta Alt no teclado e o botão direito. E você consegue dar esse zoom marotinho. Mas se você quiser dar um zoom mais rápido ainda com a tecla Alt apertada, você aperta junto a tecla Shift. Com isso, olha isso, o seu zoom fica super ultra mega rápido. Então a gente tem esse jeito de dar zoom com a tecla Alt e o botão direito do mouse, que é o jeito que eu uso. E agora vamos aprender
como navegar num ambiente 3D. Pois até o momento a gente conferiu, né, como navegar aqui, dar e tirar zoom, mas somente com um ambiente 2D. Mas no caso você pode estar trabalhando em um jogo 3D e aí tem alguns outros comandinhos que são um pouquinho diferentes. E para acessar esse ambiente 3D, galera, tudo que a gente tem que fazer é vir aqui em cima na aba Cine. E tá vendo onde está escrito 2D? Então, basta clicar nele e com isso se liga, o nosso mundo do jogo já fica 3D. E isso acontece, galera, porque a Unity ela não tem exatamente um mundo 2D e um mundo 3D. Não, ela tem apenas um único mundo 3D que você consegue tanto criar jogos 3D quanto criar jogos 2D. Ou seja, você pode ter aqui o seu mundo 3D bonitaço, mas simplesmente está criando um jogo 2D nele. Pode parecer um pouquinho confuso de início, mas conforme você vai mexendo, você vai ver que no final das contas acaba nem fazendo muita diferença isso aqui. Mas vamos lá. Temos aqui o nosso mundo 3D e agora para navegar nele, algumas coisas são as mesmas, né? Ó, se a gente vem com a ferramenta da mãozinha, a gente consegue movimentar de um lado para o outro, ou apertando a bolinha do meio do mouse. Mas agora, ó, como é que a gente faz para girar a nossa câmera? Já que no momento, se um objeto 3D está, por exemplo, por aqui, a gente quer ver o outro lado dele. Então o que a gente pode fazer é, apertando o botão direito do mouse, quando a gente movimenta ele, a gente consegue girar a nossa câmera. Vocês podem ver aqui por essas grades no chão, que a gente está movimentando a câmera aqui. No caso a gente não está movimentando ela, a gente está só girando. E com isso a gente consegue ver um mundo 3D inteirinho. E no caso que a gente está fazendo aqui, a gente não está movimentando a câmera do nosso jogo. A gente está movimentando a câmera da aba Cine. A câmera do nosso jogo, que é essa aqui, fica lá paradona, a gente não faz nada com ela no momento. O que a gente está fazendo por enquanto é girando a câmera da aba Cine. E agora tem um jeitinho bem legal de navegar pela aba Cine. Porque o que você pode fazer é ficar ainda assim, né? Você gira a câmera com o botão direito, aí com a ferramenta da mãozinha você vai para o lado. Aí você gira a câmera com o botão direito, aí com a ferramenta da mãozinha vai para o lado e vai indo. Isso aqui até que pode funcionar, mas convenhamos, é um pouquinho chatinho, né? Então o que a gente pode fazer aqui, galera, é navegar como se a gente estivesse jogando um jogo. O que eu quero dizer com isso é, quando você está jogando um jogo no computador, você geralmente utiliza as teclas WASD. Então, você consegue fazer a mesma coisa aqui na Unity para navegar na aba Cine. No caso, se você simplesmente apertar WASD, nada acontece. Mas se você pressiona o botão direito do mouse e aí aperta WASD, se liga, a gente consegue andar aqui no mundo do jogo. Mais ou menos como se a gente estivesse jogando um jogo mesmo. E com isso a gente consegue dar uma passeada na nossa fase, meio como se a gente estivesse jogando ela. E como nos jogos a gente consegue correr quando a gente aperta Shift, se a gente está andando desse jeito aqui, a gente aperta Shift e se liga, a gente vai muito, mas muito rápido mesmo. E lembrando que para acessar esse modo, pressiona o botão direito do mouse e com isso a gente consegue andar como se estivesse jogando aqui. Então é assim que a gente navega na aba 3D, galera. Consegue rotacionar com o botão direito do mouse e se movimentar, né, com o botão do meio. E eu recomendo que vocês brinquem um pouco aí, né, na aba Cine de vocês. Vocês fiquem navegando um pouco por aí para pegar o jeito. Então beleza, já aprendemos aqui a navegar na aba Cine. Que lembrando, né, para dar e tirar zoom aqui é a mesma coisa. Vocês podem rolar a bolinha do mouse ou apertando a tecla Alt no teclado com o botão direito do mouse. Vocês conseguem também dar e tirar zoom. Então beleza, tendo aprendido isso, vamos voltar agora para o nosso mundo 2D. Então vamos clicar novamente aqui em cima em 2D. E meu Deus do céu, cadê a nossa câmera? Sumiu, vamos voltar aqui. Beleza, já temos a nossa câmera aqui. Então, temos aqui aparecendo de início a nossa aba Cine. Como podemos ver, temos ao lado dela, galera, a nossa querida aba Game. E no caso, é justamente através da aba Game que nós podemos testar o nosso jogo sem ter de sair da Unity para fazer isso. Ou seja, quando a gente está criando o nosso jogo, ao invés de a gente ter que exportar ele toda hora que a gente quiser testar alguma coisa, a gente pode simplesmente vir aqui na aba Game e jogar ele. Isso é muito da hora, porque desse jeito a gente consegue fazer diversos testes, diversas alterações de maneira muito rápida. A gente vai lá, digita algumas coisas no nosso código, vem aqui na aba Game, joga para ver como está ficando,
sai da aba Game, volta na aba Scene, modifica alguma coisinha, depois volta para a aba Game e vai jogando. E no caso, é isso que a aba Game faz. Não tem muito mais a que explicar. Nela a gente tem umas outras configuraçõezinhas, né? Como a gente pode clicar em Mute Áudio para mutar o áudio, desse jeito a gente não ouve o que está acontecendo. Também tem esse botãozinho de status que diz pra gente quanto que está usando, né, do nosso processador, quantos FPS o jogo está rodando e por aí vai. Mas isso fica mais pra frente, né? O importante é que nós saibamos que através da aba Game a gente consegue testar o nosso jogo. Então vamos agora voltar para a aba Cine para conferir a aba que está ao lado direito dela. Eu fiz direito, mas é esquerdo. Para conferir a aba que está do lado esquerdo dela. Que no caso é essa aqui, que se chama, como podemos ver aqui em cima, aba Hierarquia. E para quem não está ligado, a aba Hierarquia serve para nos mostrar uma lista de todos os elementos que possuímos na nossa fase. Ou seja, se na nossa fase a gente tem o nosso jogador, mais 2 inimigos, tem o cenário, moeda, castelo, nuvenzinha, arbusto e tudo mais, tudo que nós tivermos na nossa fase aparecerá como uma lista aqui na aba Hierarquia. Desse jeito a gente vai conseguir ver tudinho que tem nela. No caso, quando a gente cria um projeto novo, a Unity já adiciona um elemento diretamente nele, que é essa nossa câmera, que não está aparecendo aqui porque está recolhida, né? Ó. A gente tem aqui a Sample Scene, que é o nome da fase padrão que a Unity cria. Se a gente expandir ela clicando no seu triangulinho, vamos ver que já temos aqui o nosso primeiro Game Object, que é a nossa querida câmera, que no caso se chama Main Camera. Como disse, quando formos adicionando mais objetos, teremos diversos aparecendo aqui. E vocês repararam que eu chamei a câmera de Game Object? E eu fiz isso porque na Unity, todos os elementos que temos no nosso jogo se chamam Game Objects, que traduzindo bem toscamente seriam objetos de jogo. Ou seja, a sua câmera é um Game Object, o seu personagem é um Game Object, seu inimigo é um Game Object, sua moeda é um Game Object, e literalmente tudo que você coloca no seu jogo vira um Game Object. Eu sei que é uma informação que pode parecer meio nada a ver de início, mas é importante ter em mente que todos os objetos na Unity são Game Objects. Isso acaba sendo bem importante conforme você vai criando o seu jogo. Então beleza, temos aqui o nosso primeiro Game Object, que é a nossa Main Camera. E como vocês puderam reparar, quando a gente não estava com nada selecionado, aqui na aba Inspector, que é essa aba que aparece no canto direito da tela, não tem aparecendo absolutamente nada. Mas a partir do instante que nós selecionamos a Main Camera, ou qualquer outro Game Object, né, a aba Inspector mostra diversas informações. E no caso isso acontece porque a aba Inspector serve justamente para isso, para mostrar as informações do nosso Game Object. Aqui, como podemos ver, a primeira informação que ela mostra é o nome dele, que como a Main Camera, aparece já escrito Main Camera. Se você quiser, você pode mudar para absolutamente qualquer coisa o nome que a Unity deixa. Só que quando você está desenvolvendo um jogo, é sempre muito importante você deixar tudo muito certinho, tá ligado? Porque no momento a gente só tem a nossa câmera. Então a gente sabe que esse nome esquisito demais aqui representa a nossa câmera. Mas vamos supor que você está fazendo um jogo bem grandinho e começa a ter diversas coisas na sua fase. Você vai bater o olho, vai ver escrito Roof TKGNBF, você não vai ter a menor ideia do que é. Então é muito importante nomear cada Game Object explicando muito bem o que ele é. Então vamos apertar Ctrl Z para voltar aqui o nome. Então a primeira informação que a aba Inspector mostra é o nome do Game Object. Logo em seguida, ela mostra os seus componentes. E componentes, galera, nada mais são do que componentes. E aqui na Unity, componentes adicionam funcionalidades em um Game Object. Como podemos ver, temos um componente chamado Transform, um outro chamado Camera e, por fim, um chamado Audio Listener. E aqui, o primeiro componente, né, que se chama Transform, é um componente padrão que vem em absolutamente todos os Game Objects. Ou seja, não importa o que você esteja criando. Pode ser uma câmera, um objeto de cenário, um personagem. Você sempre vai ter um componente Transform. E a Unity faz isso porque é justamente através do componente Transform que a gente controla a posição do Game Object no mundo do nosso jogo. Vamos rapidamente pegar aqui a Move Tool, que por algum motivo não está funcionando.
Beleza, voltei aqui. Eu acho que quando a gente estava aqui no mundo 3D, a gente acabou indo muito longe de onde estava o nosso mundo. Então, quando a gente voltou para o mundo 2D, não dá para ver nada. Então, se isso estiver acontecendo no seu jogo, basta clicar 2 vezes em cima da Main Camera, aqui na aba Hierarquia, que com isso a Unity foca nela. Então, clica 2 vezes, a Unity vai voltar nela, então beleza. Vamos agora demonstrar aqui o componente Transform. Se a gente vier aqui com a Move Tool, que é uma ferramenta que nos permite movimentar os Game Objects, podemos ver que a posição da nossa câmera está em 0 no eixo X e em 0 no eixo Y. Mas se viermos aqui com a ferramenta Move Tool, movermos ela para algum canto, a gente vê que esses valores são alterados. O X está em menos 9,38 e o Y está em 6,8. Então, sempre que a gente faz uma alteração na posição, ou rotação ou escala de algum Game Object, essa alteração aparece aqui na aba Transform. O que é muito bom, pois desse jeito, além de conseguirmos ver exatamente onde o Game Object está no nosso mundo, a gente também consegue posicioná-lo através do componente Transform. Já como vocês viram aqui, a gente conseguiu posicionar a nossa câmera utilizando a Move Tool, mas se quisermos, por exemplo, posicioná-la no valor específico, a gente pode digitar esse valor específico aqui. Então vamos dizer que nós queremos que a nossa câmera fique em 4 no X e em 5 no Y. A gente pode vir aqui, no eixo X colocar o valor de 4 e no eixo Y colocar o valor de 5. E pronto, com isso a câmera vai diretamente para lá, o que é muito da hora. E no caso, além da posição, a gente também consegue alterar a rotação do nosso Game Object e a sua escala, que seria o seu tamanho. Mas tem uma coisinha específica que é justamente na opção escala que a gente aumenta o tamanho do Game Object, mas quando estamos mexendo com câmera, se a gente quer alterar o tamanho dela, não é no componente Transform que a gente faz isso. É aqui no componente Camera. Então, se a gente quer alterar a escala de um Game Object, normalmente é através do Scale, mas se a gente quer aumentar o tamanho da nossa câmera, é através do componente Camera. E como vocês podem imaginar, é justamente o componente Camera que transforma esse Game Object em uma câmera. Já que se ele não tivesse aqui, o nosso Game Object seria apenas um Game Object normal, não teria câmera nenhuma. Então, nesse componente aqui, temos diversas informações que, no momento, a gente pode deixar quietinho do jeito que está. E dependendo do que você estiver fazendo, você não tem que alterar nada aqui nessas informações. Mas só a título de curiosidade, se você quiser alterar o tamanho da sua câmera, basta vir aqui na opçãozinha Size, que em inglês significa tamanho. Aí, como vocês podem ver, por padrão tem 5, mas se quisermos a gente poderia, por exemplo, colocar o valor de 6, com isso a nossa câmera ia aumentar, ou poderíamos colocar o valor de 4, com isso ela ia diminuir. Lembrando que a gente pode colocar qualquer valor que quisermos aqui, não tem problema não, mas de início vamos deixar o valor padrão mesmo, que é 5. Então beleza, já conferimos aqui o componente Camera, que é o responsável por transformá-lo em uma câmera. Então vamos agora conferir o seu último componente, que se chama Audio Listener. Embora esse componente aqui possa estar um pouquinho escondido, ele é essencial, pois no caso é justamente o componente Audio Listener que garante com que o nosso jogo tenha som. Pois se a gente traduzir bem toscamente, Audio Listener fica escutador de áudio. Então, se no seu jogo você tem música, tem efeito sonoro para tocar quando o seu jogador pula, coleta uma moeda ou coisa do tipo, você precisa obrigatoriamente ter o componente Audio Listener na sua fase. Porque se você não tiver ele, por mais que você tenha os sons tocando, a Unity não vai reproduzir esses sons. Então, se queremos que a pessoa que estiver jogando o nosso jogo ouça algum som, a gente tem que ter o componente Audio Listener aqui. E no caso, esses são os componentes que vêm com a nossa câmera por padrão, mas nós podemos adicionar diversos outros. A gente tem esse botãozinho chamado Add Component, que a gente pode clicar nele, e aqui temos uma lista de diversas opções de componentes. A gente tem componente para áudio, efeito, navegação, física 2D, física 3D, render, tem aqui de interface de usuário e muito mais. Então a gente pode simplesmente ir clicando nessas opções aqui e vendo quais componentes que aparecem para a gente. Isso aqui é um jeito, de achar um componente, mas se você já sabe qual que é o nome do componente que você quer, você pode simplesmente digitar aqui na barrinha de pesquisa. Vamos dizer, por exemplo, que a gente quer adicionar o componente Camera
que no caso a gente já tem aqui, né? Mas caso não tivéssemos, poderíamos digitar aqui, poderíamos digitar aqui câmera. E como podemos ver, já aparece escrito aqui, ó, o componente câmera. Também tem uma outra câmera chamada Pixel Perfect Camera. Então, se você já sabe o nome do componente que você quer adicionar, você pode simplesmente digitar na barrinha de pesquisa ou ir procurando por aqui. Então, beleza. Temos aqui a aba Inspector, que serve para mostrar as informações dos nossos Game Objects. Então, vamos agora conferir outras abas. No caso, vamos conferir essa aba aqui de baixo, que se chama Project. E galera, é justamente na aba Project que nós organizamos 100% do nosso projeto. Ou seja, através dela que nós criamos as pastas para salvar as nossas fases, os nossos scripts, que são os arquivos onde a gente faz toda a programação. É aqui onde a gente importa os nossos sprites, modelos 3D, textura, som, música e tudo mais. Então, sempre que a gente trazer qualquer arquivo para o nosso projeto do jogo, esse arquivo sempre vai aparecer na aba Project. No caso, a Unity já cria a aba Project com uma pasta chamada Scenes. A gente pode abrir ela e com isso a Unity vai mostrar as cenas que temos no nosso jogo. No caso, para quem não está ligado, uma cena na Unity é como se fosse uma fase. Tipo, aqui a gente tem a nossa cena padrão, que como podemos ver se chama Sample Scene. A gente pode ver aqui na aba Hierarquia. Que no caso a Sample Scene é a cena padrão que a Unity sempre cria, né? Então, a gente pode ver que na pastinha dela já tem uma cena chamada Sample Scene. Mas sempre que você vai criar uma fase nova, seja realmente uma fase do jogo, ou uma tela de créditos, uma tela para o menu principal, o que quer que seja, você vai estar sempre criando uma cena nova. Então é importante ter isso em mente. Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso de início, mas pode ficar tranquilos que conforme formos investindo na Unity, a gente vai aprender direitinho, né? Quando que a gente tem que criar uma nova cena, quando que tem que carregar uma. O importante é ter uma ideia que toda fase no nosso jogo, toda tela diferente é uma nova cena. Então, todas as nossas cenas ficariam salvas aqui na pasta Scenes. E aí, sempre que a gente importasse um sprite, a gente ia criar uma pasta para salvar os sprites, uma pasta para salvar modelos 3D e por aí vai. Desse jeito, o nosso projeto ficaria extremamente organizado. É claro que você pode tacar tudo aqui direto na aba Project, sem criar pasta nenhuma, mas acreditem, sem organização, desenvolver um jogo é extremamente difícil. Então, sempre crie pastas, subpastas e quantas pastas forem necessárias. Beleza? Essa aqui é a aba Project, galera. Agora vamos conferir a aba que temos aqui do lado, que se chama Console. E no caso, é justamente através da aba Console que nós conseguimos realizar alguns testes do nosso jogo. Pois é na aba Game que a gente de fato joga ele, mas é na aba Console que a gente consegue verificar se tem algum bug nele ou não. Pois o que pode acontecer é que às vezes a gente está jogando aqui na aba Game, mas tem uma coisa que simplesmente não acontece, tá ligado? A gente programa para acontecer alguma coisa, mas essa coisa não acontece de jeito nenhum. Então, por mais que não consigamos identificar o bug de maneira visual, a gente consegue identificar de maneira textual. Não sei se está certo falar desse jeito. Mas a gente consegue programar, né, para que a Unity nos mande algumas mensagens aqui na aba console, dizendo o que está acontecendo de errado no nosso código. No caso, a aba console está vazia, porque a gente não fez absolutamente nada, né? Mas se tivesse um erro no nosso código ou coisa do tipo, a Unity nos mostraria aqui na aba console. Então, beleza. Temos aqui, galera, todas as abas principais da Unity. Então vamos agora dar uma conferida nas ferramentas dela. No caso, a Unity tem muito mais abas, né? Mas isso a gente vai aprendendo conforme for necessário mesmo. O importante é já ter uma noção básica aqui das principais abas. Então vamos agora prestar atenção na barrinha de ferramentas que fica no canto superior esquerdo. Como podemos ver, temos aqui a primeira ferramenta, que é a ferramenta da mãozinha, que a gente já está acostumado com ela, né? Que a gente viu no início dessa aula. Que a gente consegue movimentar a nossa fase tranquilamente. Então temos a ferramenta da mãozinha, que se chama Hand Tool. Ao lado, temos a ferramenta de mover, que se chama Move Tool. E no caso, quando a gente aperta essa ferramenta de mover, nada acontece, né? Nada aparece. Mas ao selecionarmos um Game Object, a gente vê que surgem essas setinhas, né? Essas flechinhas. E é justamente através delas que nós conseguimos movimentar um Game Object. No caso, a setinha vermelha movimenta no eixo horizontal e a setinha verde movimenta no eixo vertical.
Como a gente está aqui, né, com um projeto 2D, nós só temos dois eixos para trabalhar, né, que é o horizontal e vertical. Mas se tivéssemos, por exemplo, um projeto 3D, teríamos um terceiro eixo, que é essa setinha azul, que é o eixo Z. No caso, quando você está desenvolvendo um jogo 3D, você trabalha bastante, né, com profundidade, com o eixo Z dele. Mas se você está desenvolvendo um jogo 2D, você se preocupa apenas com o eixo X e Y. Então a gente consegue movimentar o Game Object com essas setinhas. E uma coisa interessante é que, se você clica em cima de qualquer uma delas, e quando você vai movimentar ela, né, movimentando o mouse, se você faz isso pressionando a tecla Ctrl no teclado, você movimenta o Game Object com muito mais precisão. Se liga, vamos deixar nossa câmera toda zerada aqui, ó. Se a gente simplesmente movimenta sem estar com o Ctrl pressionado, a gente movimenta para qualquer lugar. Mas se a gente movimenta apertando Ctrl, ó, podem reparar lá na posição na aba Inspector, que a gente vai movimentando bem aos poucos mesmo. Ó. A gente vai movimentando de ponto 25 em ponto 25. E desse jeito você consegue posicionar o seu Game Object com muito mais precisão. Então, só movimentando se movimenta livremente, mas movimentando com a tecla Ctrl pressionada, você vai bem aos pouquinhos. E um outro jeito aqui que também tem como movimentar é através desse pequeno quadradinho azul. Vocês estão vendo que entre a setinha verde e vermelha tem um ângulo de 90 graus? Então, se a gente clicar nesse quadradinho azul, a gente consegue mover livremente a nossa câmera nos dois eixos ao mesmo tempo. Então, ao invés de mover em um eixo de cada vez, a gente consegue mover tanto no X quanto no Y ao mesmo tempo. O que é muito da hora. É claro que a gente acaba não tendo muita precisão desse jeito, né? Mas se você quer só movimentar o seu Game Object para um lado qualquer, você pode fazer desse jeito. Então, beleza. Aprendemos aqui a ferramenta Move Tool. Então vamos agora para a próxima, que se chama Rotate Tool. Que, como podemos ver pelo seu nome, é a ferramenta que nos permite rotacionar um Game Object. Então, quando a gente seleciona ela, a gente pode ver por esses círculos coloridos que aparecem aqui, que através deles nós conseguimos rotacionar a nossa câmera. Vocês podem ver que quando a gente começa a rotacionar, forma uma espécie de bola aqui, que é para a gente ter um pouco mais de noção, né, para qual ângulo que a nossa câmera está rotacionada. No caso, vamos voltar aqui para o mundo 3D, só para ter uma ideia do que a gente está fazendo. Ó, essas linhas aqui, essas linhas brancas, representam o que a nossa câmera está vendo. Então, tudo que a gente colocar dentro dessas linhas brancas vai aparecer na tela do jogo. Ó, quando a gente rotaciona a nossa câmera, a gente consegue ver que as linhas rotacionam junto. Ou seja, a gente está rotacionando a visão da câmera. E com isso, a gente consegue escolher certinho para onde que a nossa câmera vai estar olhando. Então a gente consegue fazer isso com a ferramenta Rotate, que é bem interessante. E logo ao lado da ferramenta Rotate, nós temos a ferramenta de escala, que, como podemos imaginar, ela nos permite alterarmos a escala, ou seja, o tamanho de um Game Object. Como eu disse, não é através da escala que a gente altera o tamanho da nossa câmera. Vocês podem ver que a gente consegue esticar o seu eixo Y e o seu eixo X e nada acontece. Aqui de fato acontece, a sua escala é alterada, mas como eu disse, para alterar o tamanho da câmera, a gente faz isso através do size do componente Camera. Então a ferramenta de Scale acaba ficando mais quando a gente está de fato mexendo com algum objeto do nosso cenário ou personagem. E ao lado da ferramenta de escala, nós temos a Rect Tool, que no caso a Rect Tool é extremamente utilizada quando estamos mexendo com gráficos 2D ou com interface de usuário. Se você quiser, você consegue alterar o tamanho da câmera com ela. Ó. Vocês podem ver que quando a gente seleciona ela, surgem esses quatro quadradinhos aqui nas suas linhas brancas. E clicando em cima deles, a gente consegue alterar o tamanho da câmera. Ó, a gente consegue ver aqui no seu size que está alterando. Mas eu novamente recomendo alterar o tamanho da câmera diretamente pelo size e acabar deixando a Rect Tool mais quando estivermos mexendo com gráficos 2D ou elementos de interface de usuário, já que quando a gente mexe com interface de usuário, a Rect Tool vem extremamente a calhar. Então, ao lado da Rect Tool, a gente tem essa ferramenta aqui que eu não tenho a menor ideia de qual seja o nome dela. Eu às vezes chamo de ferramenta conjunto de tudo, pois como vocês podem ver, ela reúne a Move Tool com a Rotate Tool, com a Scale Tool. E com isso você tem um pacotão onde você tem basicamente todas as ferramentas numa só. Eu não sei ao certo
se isso acaba sendo muito útil, porque eu nunca uso essa ferramenta aqui, porque eu acho extremamente confuso ter todos esses eixos aqui aparecendo ao mesmo tempo. Mas sei lá, se você curte ter todas as ferramentas ao mesmo tempo, você pode usar ela. Senão você pode simplesmente usar selecionando uma de cada vez, que inclusive é o que eu faço e que eu acho bem mais fácil. E beleza, ao lado nós temos essa outra ferramenta aqui, mas isso aqui é para ferramenta customizada, que no momento nós não temos nenhuma, então a gente pode deixar quieto mesmo. E beleza, pessoal, essa aqui foi a nossa barrinha de ferramentas, então agora a última coisa que a gente pode conferir são esses 3 botõezinhos aqui do meio. No caso, galera, esses 3 botõezinhos que ficam acima da aba Cine são os botões que nos permitem testar o nosso jogo. Pois como eu disse, a gente pode testar ele através da aba Game, mas não basta a gente simplesmente vir aqui na aba Game, né? A gente tem que iniciar o nosso jogo. Então, para testar o nosso jogo, a gente usa esse primeiro botãozinho aqui, que é o botãozinho Play, que quando a gente clica nele, a Unity começa a carregar o que precisa carregar, e com isso começa a rodar o nosso jogo. No caso, como a gente não tem absolutamente nada no nosso jogo, não aparece nada além dessa cor azul, mas quando tivermos alguma coisa, vai estar aparecendo aqui. Então, apertando o botão Play, a gente começa a jogar. E apertando novamente, a gente para de jogar. Logo em seguida, nós temos o seu botãozinho de pause, que, como vocês podem imaginar, faz justamente isso. Ele pausa o nosso jogo. Então, vamos supor que a gente está jogando aqui, mas quer verificar alguma coisa ou fazer alguma alteração nele. A gente pode simplesmente vir aqui, clicar em pausar, aí o jogo congela. A gente clica em pausar novamente, aí o jogo descongela. E logo em seguida nós temos esse botãozinho aqui, galera, que se chama Skip Frame. Se eu não me engano, é esse o nome dele. E no caso, ele serve para a gente avançar o nosso jogo de frame a frame. Porque para quem não está ligado, um jogo roda na base de quadros. Então sempre que você ouvir falar que um jogo está rodando a 60 quadros por segundo ou a 30 quadros por segundo, é isso. Ele está rodando com 60 imagens aparecendo a cada segundo. Então passa um segundo, são 60 imagens, né, que formam uma ilusão de movimento. Aí passa mais um segundo e com isso mostra mais 60 imagens. Então se você quiser ver como o seu jogo está rodando frame a frame, você pode pausar o seu jogo e clicando nesse botãozinho aqui, vez por vez. Aí o jogo vai rodando quadro a quadro. O que, dependendo do jogo que você está fazendo, você acaba nem usando isso aqui, mas acaba sendo bem útil quando você precisa. Então, para sair do modo Play, é só clicar no Play novamente. E beleza, com isso a gente já volta a Unity normalmente. Então, galera, agora que a gente já fez tudo certinho, né? Já aprendemos como é que funciona a interface da Unity, como mexer nas suas coisas básicas. O que a gente pode fazer é também aprender como salvar a nossa cena, né? Porque no caso, se a gente faz alteração e tudo, a gente quer salvar. E para fazer isso, a gente pode vir em File e depois em Save. Ou simplesmente clicar Ctrl S para salvar o progresso. E desse jeito, todas as alterações que nós fizermos, a Unity salvará. E beleza, pessoal, era exatamente isso aqui que eu queria ensinar essa aula. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam ela até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa um gostei, um comentário maneiro e também compartilha com seus amigos que estão a fim de começar a desenvolver jogos. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. E também, para não perder mais vídeos desta e de outras séries, basta se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E era isso. Nos vemos numa próxima aula e fui!